O Ubuntu 23.04 acabou de ser lançado e junto com ele trouxe um novo instalador, agora escrito em Flutter. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse novo instalador. Quando você der boot no seu pendrive do Ubuntu 23.04, essa vai ser a primeira tela que você vai ver. Aqui ele está dando um Welcome to Ubuntu e primeiro você tem que escolher o seu idioma. Aqui a gente não tem como pesquisar pelo nosso idioma, então a gente tem que vir aqui pela roletinha, procurar por ordem alfabética e clicar em português do Brasil. E pronto, agora todo o instalador já está em português. Depois a gente clica aqui em próximo e a gente cai nessa tela que a gente tem duas opções, ou de instalar o Ubuntu ou de experimentar o Ubuntu. Se você quiser entrar só naquele modo live para você testar como que está o Ubuntu 23.04, sem você de fato instalar no seu computador, você seleciona essa opção de experimentar o Ubuntu. Se você já tiver certeza que você quer instalar o sistema no seu computador, é só você selecionar essa opção aqui, instalar o Ubuntu. Depois é só você clicar em próximo. Nessa tela aqui, você vai selecionar o layout do seu teclado. Se o seu teclado for aquele padrão brasileiro que tem a tecla cedilha, você pode manter aqui em português Brasil. Se o seu teclado for o padrão americano, você sobe aqui e procura em inglês, seleciona e depois tem a disposição do teclado. Tem o inglês Estados Unidos, tem o inglês internacional com teclas mortas, tem várias opções aqui. Você vai selecionar aqui a opção correta do seu teclado e depois aqui embaixo você tem um espaço para testar o seu teclado. Então você pode testar aqui os acentos, testar o cedilha, testar um acento agudo e você vai vendo se ele está digitando certinho. Se tiver tudo certinho, o cedilha está certo, os acentos estão certos, é só você clicar aqui em próximo. Depois você vai cair nessa tela aqui de se conectar numa rede. Se você já quiser conectar na internet e ir atualizando alguns pacotes enquanto você faz a instalação e ter uma maneira mais fácil de encontrar o seu fuso horário, você pode se conectar aqui. Aqui no caso só tem a opção de conexão via cabo, mas se você tiver num computador que tem uma placa de Wi-Fi, ele vai encontrar aqui as opções de Wi-Fi, você conecta na sua rede normal e pronto, você já está conectado na internet. Se você não quiser conectar, é só você selecionar aqui na opção não quero conectar à internet nesse momento e você vai fazer a instalação normalmente e depois que você terminar você pode se conectar na internet e fazer todas as atualizações. Aqui no caso eu vou manter a conexão via cabo e vamos clicar em próximo. Depois você tem duas opções de instalação, a instalação normal e a instalação mínima. Aqui na própria opção ele já diz qual é a diferença entre as duas. Na instalação normal você tem navegador, utilitários, pacote Office, jogos e reprodutores de mídia. Na instalação mínima você só tem navegador web e utilitários básicos. Então se você quiser deixar o mínimo possível e depois você instalando tudo que você gosta, selecione aqui a opção mínima. Se você quer a experiência padrão do Ubuntu, é só você selecionar a instalação normal. Aqui a gente vai mantendo normal. Depois aqui você tem mais algumas opções. Você pode já instalar os drivers de terceiros de Wi-Fi e gráficos enquanto você faz a instalação, e é por isso que você precisa ter conectado na internet no passo anterior, e depois tem a opção de baixar e instalar suporte para formatos de mídia adicionais. Com essa opção aqui, você vai baixar todos os codecs para você conseguir abrir qualquer tipo de arquivo de mídia. Aqui a gente vai selecionar as duas opções, mas fica ao seu critério e clique em próximo. Depois a gente tem o tipo de instalação. Aqui na minha instalação está aparecendo só duas opções, mas normalmente você pode ter até três. Aqui a gente tem o apagar o disco e instalar o Ubuntu. Ele vai automaticamente apagar totalmente o seu disco, qualquer outro sistema operacional que tiver, qualquer informação, e vai instalar o Ubuntu. Então se você quiser apagar tudo, você pode selecionar essa opção, mas não se esqueça de fazer backup das suas informações antes. Se você já tiver um sistema operacional instalado nesse disco, ele vai aparecer uma segunda opção para você instalar o Ubuntu lado a lado com esse outro sistema, seja um Linux Mint, um Pop! OS ou até mesmo o Ubuntu. Aqui no caso, como eu não tenho um outro sistema, ele simplesmente não aparece a opção. E por último tem o particionamento manual. Se você quiser fazer todo o particionamento de maneira manual, é só você selecionar essa opção. A gente vai clicar aqui para dar uma olhadinha em como ela funciona. Clicando em próximo, a gente vai cair nessa tela aqui, onde você pode selecionar como você quer fazer a partição do seu sistema. Aqui ele já mostra qual é o espaço livre do seu HD, aqui no caso eu tenho 64 GB, e depois para você criar a partição, é só você vir aqui nesse botão de mais e você selecionar qual é o ponto de montagem e como você vai utilizar e qual é o tamanho de cada uma dessas partições. Aí fica de acordo com a sua preferência, se você quiser fazer uma partição para todo o sistema, se você quiser separar o barra e o barra home você também pode fazer, fica ao seu critério. Inclusive lá no canal de Linux a gente tem um vídeo mostrando como fazer uma instalação com o barra e o barra home separado. O link está aqui na descrição. Aqui para essa instalação eu deixei 2 GB para swap e o resto eu coloquei na partição barra, onde ele vai estar todo o sistema operacional.
Depois aqui embaixo a gente pode selecionar qual é o dispositivo para instalação do bootloader. Então se você tiver vários SSDs no seu computador, você pode selecionar aqui qual é o disco que você vai instalar o bootloader, que é o software que vai escolher qual é o sistema operacional que vai bootar na sua máquina. Aqui, como a gente só tem um, a gente seleciona ele e clica em próximo. Depois a gente vai cair nessa tela aqui de pronto para instalar, que basicamente é uma confirmação de tudo que a gente selecionou antes. Então dá uma olhadinha aqui, vê se você selecionou tudo certinho, se você não escolheu uma partição errada, se você não colocou um tamanho errado, porque senão depois vai ficar um pouco mais difícil para você alterar isso aqui. Se tiver tudo certinho, é só clicar em instalar. E aí ele vai cair nessa tela aqui de selecionar o fuso horário. Como a gente já está com a conexão com a internet, ele já identificou aqui que eu estou em São Paulo, então eu não preciso fazer nada aqui. Se eu quiser colocar um outro fuso horário ou ele identificou errado, é só você clicar aqui no mapa de maneira aproximada onde você está. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, se você estiver na Ásia, se você estiver aqui na Europa, você pode selecionar exatamente onde você está. Aqui no caso eu estou em São Paulo mesmo, e depois clicar em próximo. Aqui você vai configurar a sua conta, que é basicamente o seu usuário no computador. Aqui eu preencho o meu nome, depois você pode dar um nome para o seu computador, que é como ele vai ser reconhecido na rede, eu vou colocar como Ubuntu. Depois tem o nome de usuário, que eu quero colocar Raul Craveiro. Depois você pode digitar uma senha e confirmar ela. Se for uma senha muito fraca, ele vai dar um aviso aqui. Então se você levar esse computador para fora de casa, por exemplo, é muito importante que você coloque uma senha segura, senão qualquer um vai conseguir invadir o seu computador. Depois você tem uma opção aqui de solicitar a minha senha ao entrar, então toda vez que você ligar o computador ele vai pedir essa senha para você fazer o login. Se você quiser utilizar o Active Directory, é só você marcar essa caixinha aqui e depois na próxima etapa você vai inserir o domínio e os outros detalhes. Aqui no caso eu não vou ativar e a gente clica em próximo. Por último, você vai selecionar qual é o seu tema preferido. Se você prefere um tema claro, assim como a gente está vendo aqui por toda a instalação, você mantém aqui em claro. Se você, assim como eu, prefere um tema escuro, é só você selecionar aqui. Ele já vai alterar inclusive o instalador para o tema escuro. É só a gente clicar em próximo. E pronto, a gente vai cair nessa tela aqui onde ele está instalando o Ubuntu pra gente. Ele vai ter esse slide aqui onde a gente consegue ver algumas novidades dessa nova versão. E aqui embaixo a gente consegue ver qual é o status dessa instalação. Aqui ele está instalando o sistema, a gente consegue inclusive ir passando esses slides aqui embaixo, a gente consegue pausar um slide se a gente quiser ler ele com carinho, e depois você tem esse botãozinho aqui do terminal que você consegue ver exatamente o que ele está fazendo no processo de instalação. Agora é só você esperar esse processo terminar e pronto, o seu Ubuntu já vai estar instalado. Um outro sistema que acabou de ser lançado é o Fedora 38, e você pode conferir as nossas primeiras impressões no vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!